Mão demoníaca! Anime errado, me desculpem. Hoje vamos falar do anime onde não tem superpoderes, mas é louco do mesmo jeito. Blue Lock veio e veio pra ficar. Acredito que seja um anime que não agrade todo mundo, porque de vez em quando eles dão umas exageradas aqui e ali, mas tudo dentro do normal. O protagonista dessa obra se chama Isagi, e no começo ele é um jovem normal, que até tinha um talento, mas o ambiente em sua volta, no caso seus colegas, não ajudaram o Isagi a desenvolver mais o seu talento e não ajudaram ele a conquistar coisas mais altas. Isagi é um jovem, digamos assim, com obsessão pela vitória. E essa sua obsessão lhe ajudou a ser visto pela seleção do Japão, pelo ego que é esse cara esquisito aí. Após ele chegar em casa, seus pais lhe avisaram. E no dia seguinte, ele vai pra sede do Japão. E lá ele encontra o carinha que derrotou ele. O nome dele é Kira e eles conversam um pouco. E quando eles entram, o Isagi logo se questiona que parece que só tem centroavante lá dentro. E então o ego chega do jeitão dele e explica o que é o Blue Lock. Resumidamente, o objetivo do Blue Lock é achar o centroavante que vai levar o Japão a ser campeão da Copa do Mundo. É só isso. Uma coisa bem massa desse anime é que eles dão valor aos atletas brasileiros. Logo no primeiro episódio, eles já mostram pra gente o Pelé, mano. Isso é muita doideira. E depois de terminar a explicação, os códigos... alguns personagens reclamam porque não querem ficar trancafiados, já que o seu time provavelmente tem o Nacional pra ir, blá blá blá. E essa daqui é a resposta do ego. Lock off! Bom, e depois disso ele ainda dá algumas alfinetadas, mas ele para. E surpreendentemente começa a dar uma de coach, dizendo que quem tá ali é o protagonista e tal, que eles têm que viver pra fazer o gol. E adivinha quem sai correndo, que nem louco em direção ao ego. Sim, exatamente, o nosso prota. E como efeito manada, o resto vai atrás dele. Bom, depois disso o anime já nos mostra o Isagi indo pra sala Z, onde ele conhece seus novos colegas e rivais. E tem lá o código... o carinha que eliminou ele, o Kira. E no meio da conversa o ego chega e dá uma explicação sobre como vai funcionar lá dentro. E ele cita os números do lado do uniforme deles. Basicamente ele é o rank deles. E o Isagi está em antepenúltimo como o pior. E sem tempo pra respirar, o ego já faz o primeiro teste eliminatório, que é um pega-pega / batata quente. E quem for pego por último é eliminado do Blue Lock. E o primeiro que começa é o último do ranking. Sério, galera, o cara é budista, a família dele tem um templo, mas ele é incrivelmente um dos mais filhas da puta da sala. E ele já começa atacando o Isagi, mas o Isagi consegue desviar. E ele vê o Bachira dando sopa lá deitado, dormindo e tal. Era o que ele pensava, né? E quando ele chegou perto, o Bachira só deu um chutão nele pra ele ficar esperto. Sim, o cara levou um chutão na cara. Enquanto o moleque aqui parece um Ichigo tenta ajudar ele, sério, galera, esse moleque parece muito com o Ichigo. O Igarashi acerta uma bolada na cara do Kunigami. Não, nessa hora o Kunigami claramente fica puto e tenta devolver o favor. Mas ele acaba acertando o coitado do nosso protagonista que fica em choque e desesperado. E a vida dele começa a passar pelos olhos dele muito rápido. E ele começa a correr atrás dos outros, mas ele não consegue acertar ninguém. Então nesse momento o Bachira segura o Kunigami pro Isagi acertar ele. E nessa hora o Kunigami fica puto de novo e joga ele em cima do Igarashi. E até parece que foi o karma, porque depois que o Bachira caiu em cima do Igarashi, ele acaba escorregando, dando assim a oportunidade pro Isagi acertar ele. E nessa hora, e nesse momento, quando o Isagi estava prestes a acertar ele não faz isso, porque ele sabe que pra ficar mais forte, ele tem que almejar os mais fortes. E então ele começa a correr atrás dos mais fortes da sala. Mas nem ele nem a gente esperava que o Bachira iria roubar a bola dele e ainda dizer que gostava dele. E o Bachira até concordou com ele, dizendo que ali só teria graça se fosse pra enfrentar os mais fortes. E ele corre atrás do Kira. E a perseguição começa, rola até chute, galera. É doideira aqui. Minha mãe do céu! E quando parecia que o Kira ia conseguir fugir, o Bachira, na verdade, ele tinha chutado pro Isagi. E o Isagi não estava consciente de si nessa hora. Ele só queria saber da vitória. E então ele chuta a bola e a bola acerta na cara do Kira. E é assim, galera, que terminamos o primeiro episódio de Blue Lock. Bom, e após esse começo frenético do anime, eles dão uma pausa pra gente conhecer os personagens. E outra coisa interessante é que todos aqui têm algum tipo de talento.
mas todos estão, digamos assim, crus em questão de técnica, com falta de polimento no seu talento, ou até mesmo com limitações psicológicas que quebram o seu desenvolvimento. Resumidamente, o começo do anime é esse, mais de autoconhecimento. Mas agora, passando isso, temos a parte da ação. Os jogadores do prédio Z terão que enfrentar os outros jogadores das letras Y para baixo. E a primeira partida do time Z vai ser contra o time X. E calma, sendo bem sincero com vocês, eu só vou resumir as partes mais importantes dos jogos, porque senão o vídeo pegaria facilmente uns 20 minutos. O que não seria ruim, já que vocês estão amando o vídeo. Óbvio. Mas enfim, o começo da primeira partida do time Z foi um belíssimo de um desastre. Basicamente o trabalho em equipe aqui tava zero. Todo mundo tava roubando até a bola de todo mundo. Mas o motivo pra isso era porque o Ego disse que mesmo que o seu time perca na final, quem fizer mais gol das partidas vai passar, enquanto o resto do seu time não. E isso vai render até uma boa história mais lá pra frente. Com isso o começo é uma bagunça, mas tem um jogador que ultrapassa tudo isso. Ultrapassa até literalmente, ele rouba a bola dos dois times. Ele rouba a bola, dribla todo mundo, fica de frente com o goleiro, no caso, e faz o gol. E quando isso acontece, todos veem que ele é um cara fora de série. E todos começam a prestar uma atenção redobrada em cima dele. Porém, isso foi um erro, porque ele sabia que todos fariam isso. E então ele decidiu trabalhar em equipe para ganhar. Ele passa a bola pro seu colega, e o seu colega passa a bola e ele faz o gol. Basicamente todos os times Z ficam surpresos com isso. E adiantando, a situação não melhora daqui pra frente, só piora. O Barou e o time dele conseguem fazer até o final do jogo 5 gols. Mas faltando 3 minutos, o Bátira e o Saga querem que simplesmente tudo se dane. Eles querem fazer pelo menos um gol. E é quando o Bátira chama a atenção dos jogadores e o Isagi corre lá pra frente. E tava tudo funcionando, mas quando o Isagi achava que ia ficar sozinho só com o goleiro, o Barou dropa na frente dele do nada. E nesse momento algo estranho acontece. Ele começa a ver a posição dos jogadores e passa a bola pro Kunigami. E o Kunigami faz isso daqui. E com o gol do Kunigami e essa jogada do Isagi e do Bátira, claro, toda essa jogada iria mudar o rumo do time Z e do próprio Isagi. Porém, o Isagi ainda não sabia disso. E então, quando o jogo acaba, o Kunigami divide um pedaço de bife com o Isagi. E aqui o Kunigami dá a pista que o Isagi precisava para descobrir o seu talento. E como ele mesmo disse, ele achava que poderia ser inteligência espacial. Ou, digamos assim, faro pro gol. E então, seguindo, temos o próximo jogo. E eles montam a estratégia de revezar quem vai ser o principal atacante. Resumidamente, eles ficam se trocando a cada 15 minutos. E agora, nesse time aqui, o principal jogador que mais dá dor de cabeça é esse personagem aqui, o Nico. Basicamente, ele tem um talento muito parecido com o do Isagi. Só que aqui, ele usa o Okawa pra fazer os gols enquanto ele fica controlando a partida por trás. E basicamente, o jogo todo vai ser isso, um quebrando a estratégia do outro. E é uma partida bem massa. Mas, no final, o time Z consegue ganhar, com o Isagi fazendo seu primeiro gol no Blue Lock. Agora um rápido desabafo pra vocês. Eu nunca tive tanto trabalho pra fazer um vídeo, sério. Esse vídeo aqui, pra vocês terem noção, tava quase feito e eu perdi ele. Então eu tive que refazer ele de novo. Bom, então se vocês puderem, por favor, deixem um like aí. Então, desde já, muito obrigado. E agora, seguindo para o próximo jogo, os principais adversários são esses dois aí, que aliás jogaram no mesmo time que o Tigre. E como vocês devem imaginar, o anime nos mostra mais do passado dele e nos mostra que ele era considerado um gênio, mas que infelizmente teve uma lesão no joelho. E isso não deixou sequelas no seu joelho, mas no seu subconsciente. Até agora ele tava se segurando enquanto jogava, mas nesse jogo vai ter um desenvolvimento muito massa dele. Mas ok, agora falando do jogo em si, inicialmente o time Z começa ganhando com o hat-trick do Kuon. Ah, gostaram do inglês aí? Mas depois disso o jogo vira completamente pro time adversário, e o Isagi começa a suspeitar do Kuon. Na verdade não tem como não suspeitar, olha a cara desse cara. E ele ficou vigiando o Kuon até o ponto de não dar mais, e ver que ele tava fudendo com todo mundo do time, ou seja, ele era um traidor. Então, a obsessão do Isagi aparece mais uma vez, e mesmo com tudo dando errado, ele não desiste, e chega até o ponto de ter uma cena foda e engraçada, que o Isagi fica puto com o tigre e joga ele no chão.
E o Tigre fica puto, mas ele vendo a empolgação do Isagi, fez com que a chama dentro dele se acendesse novamente. E chega até a ser uma cena bem filosófica, porque ele quebra, no caso o anime nos mostra ele quebrando as algemas que estavam segurando ele até aquele momento. E nesse momento, quando o Isagi estava sendo muito pressionado, ele sentiu o cheiro do Tigre. E então ele passa a bola lá pro outro lado do campo. E a partir daqui é uma cena muito foda. O Tigre ultrapassa todos e faz o gol da vitória, assim superando o seu passado e o seu presente. E com isso, o time Z consegue passar dessa e ir para a última partida. E você se lembra do traidor, né? Sim, a galera tava macetando ele. Porque acharam que o traidor tinha traído eles. Manja, doideira. Mas aqui o time Z ainda defende ele e ele sai correndo do campo. Eu vou embora, eu vou fugir! Adivinha quem tenta trair eles de novo? Sim, o Kuon. Ele já vai correndo tentando fazer um acordo com o outro time, o time adversário. Mas é o seguinte, ali é o time mais forte do prédio deles. E rola até uma cena muito satisfatória, que basicamente eles falam que o Kuon é um lixo. E o Isagi e o time ainda defende ele de novo. Sério, o protagonista shonen é foda. Mas passando isso, um dia antes da partida, o nosso protagonista não consegue dormir de tão ansioso que ele estava. E então ele vai pro campo de treinamento e encontra o Barou lá. E ele até chega a pedir a ajuda do Barou, mas ele fala isso daqui. Então, mesmo não verbalmente, o Barou ainda ajuda o Isagi. E com isso, o Isagi consegue ir pra cama e se acalmar. E passando essa noite, no dia seguinte, eles vão enfrentar o time mais forte do prédio dali. Esse jogo vai decidir se eles vão ficar ou se eles vão sair do Blue Lock. E já nesse jogo, esses são os três principais jogadores mais problemáticos da partida: o Zantetsu, o Hell e o monstro do Nagi. Sério, esse bicho é um ET. E começa a partida, mesmo o time adversário sendo mais forte que o time Z tem iniciativa e eles quase fazem um gol com o Gagamaru, mas não deu, não foi dessa vez. E então depois disso o time adversário começa o contra-ataque. O Hell já chuta a bola pro Nagi e o Nagi faz um gol como se não fosse nada. E então o time Z tenta atacar, mas o time adversário fez o dever de casa e estudou sobre eles. E quando eles perdem a bola, o Hell joga a bola pro Nagi e o Nagi faz um gol de bicicleta lindíssimo. E então, sério, tá até repetitivo isso, o time V faz outro gol com o Zantetsu e nessa hora todo mundo entrou em desespero. Menos quem? O Bátira. O Bátira, ao invés de entrar em desespero, ele fica cada vez mais empolgado. E ele fala que, no caso, ele fala algo que até faz muito sentido no papel, mas que é muito difícil de fazer. Basicamente, os caras estão ganhando deles com 100% deles, é só eles ultrapassarem os limites e ganhar, é simples. E ele faz isso, ele consegue driblar todo mundo do time adversário numa cena que eu repeti 3 vezes, sério, é muito foda essa cena. E depois, quando ele fica cara a cara só com o goleiro, ele faz um gol de letra e ainda joga no peito do Isagi. Tá vendo isso, Isagi? É fácil, cara. E nesse momento todos os times Z começam o contra-ataque. Eles deixam o Hell sendo marcado o tempo todo para ele não passar a bola pro Nagi. E agora correm pro gol e quando o Kunigama tá quase chutando, ele fica receoso. E então o Isagi motiva ele, falando do porquê ele está ali. E ele cria a coragem necessária para ultrapassar os limites dele. Ele dribla o coadjuvante, que eu não sei o nome, e chuta, fazendo assim o segundo gol do time Z. E é assim que o primeiro tempo acaba. E sem lero-lero já vamos para o segundo tempo. É a vez do Tigre brilhar. Ele não estava conseguindo ganhar do Zantetsu em questão de velocidade, mas no final da partida ele vê que o Zantetsu só ganha dele na velocidade inicial. Mas depois de uns metros, o Tigre é ainda mais rápido que ele. Mas então, depois de muito esforço e criatividade, ele ganha do Zantetsu e de quebra ainda faz o gol de empate de brinde. E quando o Isagi vê isso, ele fica mais inspirado do que nunca. E o time V até consegue fazer um gol depois disso com o despertar mais broxante possível do Nagi. Sério, resumindo, ele vendo o Hell sendo pressionado, não só o Hell, como o próprio time dele perdendo, ele do nada, simplesmente do nada decide que quer ganhar, cara. Meu Deus! Mas enfim, o time Z consegue empatar, mesmo depois disso, com o gol do Kunigami. E depois disso eles mostram até o passado do Kuon, e é muito engraçado falar isso. E ele explica o motivo dele trair o próprio time. E o motivo é que ele é um bosta, cara, é simplesmente isso.
Depois do flash, o time V já começa o contra-ataque. O Nagi já começa pedindo a bola pro Zantetsu e pega geral de surpresa, menos o Isagi que tinha percebido e estava lá para interceptar. Mas ele não esperava que o Nagi era fora de série e driblou ele facilmente. E quando ele estava prestes a fazer o gol da vitória, o Kwon faz a falta nele, aê! Sério, eu fiquei boca aberta aqui. Pô, porque ele querendo ou não, ele acabou se redimindo. E com isso ele salva o time Z da derrota. Pelo menos inicialmente, né? E claro que os caras do time adversário iam querer quebrar ele. Mas então eles deram uma segurada porque senão iam levar cartão e sair da partida. Mas com isso, pelo menos eles conseguem quase que um pênalti. E numa das cenas mais fodas do anime, o goleiro consegue defender o chute. Sério, o cara é muito foda. Mas mesmo defendendo, o Zantetsu consegue pegar a bola e chutar. Mas o Height aparece bem na hora e consegue defender. Mas de novo, a bola cai para o time adversário e para a pior pessoa possível, que era o Nagi. E o Nagi, quando pega a bola, chuta friamente por cima da defesa. E quando sim ali parecia que tudo estava acabado, o Gagamaru consegue salvar o dia e defende jogando pro Isagi. E agora é hora do contra-ataque. Sério, tô até empolgado falando isso. O Isagi, o Bachira, o Kunigami e o Tigre vão em direção ao gol, todos juntos. Nessa hora o Prota tava a 1000. Ele faz várias simulações na cabeça e vai ao ataque. Primeiro ele passa a bola pro Tigre e o Tigre passa de volta. Depois ele passa a bola pro Kunigami, mas o Kunigami perde a bola pro Zantetsu. E quando a bola ia saindo, o Height consegue pegar a bola e passar a bola pro Bachira. E agora o Bachira teria que escolher para quem ele ia passar. E nesse momento o Isagi sabia muito bem o melhor local para ir, mas o Nagi estava na cola dele e quando o Isagi quase perde as esperanças, ele encontra a fórmula de fazer gols dele. E nesse momento o Bachira confia tudo pro Isagi e chuta para ele. E o Isagi consegue, sério, fazer um dos gols mais lindos dos animes. E essa cena dele gritando me arrepia até agora. E com isso, eles finalmente ganham do time V, o time mais forte. Bom, e agora é hora de quê? Agora é hora de comemorar. Mas quando o Isagi e o Bachira vão na lanchonete pegar água, eles veem todas as pessoas que perderam e tiveram que ir embora. Ah, e eu me esqueci de mencionar. Os jogadores que mais fizeram gols dos outros times são esses daqui. Mas enfim, quando o Isagi chega no dormitório, tá todo mundo dormindo. E após isso, o Ego aparece novamente dizendo que eles terão que passar por testes físicos por alguns dias. E quando finalmente acaba, eles vão para a sala onde vem vários jogadores de rank maior que o deles. E aqui temos um plot twist da série. Não tinham 5 prédios, mas sim só um. E que o teste físico era para todos eles. E outra coisa é que tudo isso, tudo que eles passaram, serviu para eles criarem a fome por gol. Bom, e a primeira parte do anime acaba nisso, com eles indo para o segundo teste de eliminação. E agora é esperar a segunda parte do anime. No caso já está sendo lançado, mas pela minha saúde mental, eu preciso acabar esse vídeo agora. Galera, eu espero do fundo do meu coração que tenham gostado do vídeo. E se quiserem mais vídeos de qualidade, tem 2 aqui na tela para vocês. Mas é isso, se inscrevam, curtam e até a próxima.